Somos amigos, não somos? Não, justamente porque somos amigos que eu não posso aceitar, mas eu agradeço muito a atenção. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos à aula aberta de Introdução aos Estudos em Educação e também ao encontro da nossa jornada pedagógica. Daqui a pouquinho nós começamos o nosso encontro às 7, 7h05 mais ou menos. Por enquanto, vão se aconchegando por aí. Qualquer dúvida, estou disponível por aqui e também no chat. Mas não impede. Por que isso que o Brasil...
Boa noite para todos. Boa noite, Marilena. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Marilena. Olha como a Amanda tá bonita. Eu estava até pensando em deixar a aula toda para você, viu, Amanda? Para você e para o Fabrício, mas eu falei, acho que é melhor eu aparecer. O Fabrício já está aqui? Não viu o Fabrício? Não, o Fabrício teve um problema e eu não sei, ele vai entrar, eu acho que atrasado, Ah, tá bom. acho. Ai, Jailson. Jailson, parece que eu preciso pedir um favor para você. E aí, Pro, boa noite. Tudo bem, Jailson? Tudo bem. O pessoal está pedindo o filme Escritores da Liberdade, que logo vai chegar o momento. E a Vida Maria, eu sei que você já postou no começo do semestre, mas teve gente que chegou depois, tal. Então, por favor, Jailson, coloque o link, eu acho que é link, né, que você coloca, Sim. da Vida Maria e do Escritores da Liberdade, que é para o fim de agosto, mas tem gente que já está querendo se adiantar um pouquinho. Tá. O Escritor da Liberdade até tem no Netflix, na verdade, né? Então, tudo bem, então você já anuncia isso, tem no Netflix, tem no YouTube, faz favor, é só anotar isso lá, Tá, porque ok. o pessoal não ficar perdido procurando. Belezinha, então. Já irei fazer isso. Tá bom, obrigada. Amanda, me dá o autógrafo, Amanda. Jailson, deixa eu aproveitar que você está aqui e eu esqueço de fazer uma coisa, falta um minutinho para a gente começar. Você está agendado para conversar aqui com o pessoal no dia 15 do 9. 15 do 9. Você poderia no dia 14 do 9? Foi um erro meu. Posso sim, dia 14 do 9. Pode? Tá, porque essa aula é de segunda e não de terça. Eu fiquei achando um pouco estranho também, porque pelo calendário de didática já tinha acabado a didática. Eu pensei, não, Pois deve é, ser, Jailson, você percebeu isso e não falou nada, Jailson. Eu pensei, não, deve ser alguma coisa por fora de didática que ela queira fazer, então eu tô indo. Não. Foi falha mesmo, foi falha minha. Tá, ok. Tá Então, bom, então, dia obrigada. 14 do 9, sem problema. Bom, gente, 19/2. Acho que está chegando bastante gente ainda, né? E aí, pessoal, tá frio aí onde vocês estão? Aqui caiu a temperatura, choveu bastante finalmente, né? Ainda bem. O Vitor disse que sim. Todo mundo aí falou que tá mais frio, que choveu. Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Ou fala ou escreve no chat aí pra gente, faz favor. A Josi tá em Minas, falou que lá tá agradável. Ai, que bom, né? Aqui tava agradável até semana passada, agora já tá mais friozinho. A Milka falou que em São Bernardo está frio, chuvinho e frio, o André falou. Luan está em Santos. Aqui também andou nublado, ventou bastante. Hoje choveu, finalmente.
Paloma Salles, está aqui pela primeira vez. Que legal, Paloma, seja bem-vinda. Você é da onde? Ah, peraí, alguém de Mogi aqui. Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Mogi Guaçu. Qual que é seu Mogi, Caroline? Analice, de Pernambuco. Jair, você viu que tem um recadinho aí para você, né? A gente está aproveitando isso daqui. A Mogi das Cruzes, legal. O Mariel, Caravana de São Paulo. Essa foi bom, hein? Caravana é engraçado. Sabe que tem uma professora aqui, a Fernanda, não tem, acho que duvido que tenha uma caravana da cidade dela, de tão grande que é. Ah, ela sumiu. Ah, Fernanda, tem alguma caravana aí da sua cidade? Acho que não, né? Não, da minha cidade não tem, porque eu sou de Saltinho, né? Mas agora eu estou morando em Piracicaba. Ah, você está morando em Piracicaba? Não sabia. Já fazem mais de 7 anos. 7 anos. Eu achava que você continuava em Saltinho. Quantos mil habitantes tem em Saltinho? Ah, tá próximo de 10 mil agora, pouco menos, entre 7 e 10 mil, é pequenininho. Então não daria para ter caravana. Não tem. O Mariel escreveu que ele é da caravana de Taubaté. Mas será que tem mais gente aí de Taubaté? Não sei, não. A Paloma, sou de Osasco, São Paulo. Legal, Paloma. Seja bem-vinda, espero que você goste e volte outras vezes. Olha só, tem 2 pessoas de Taubaté, a Aline é de Taubaté. Então, quem que escreveu aqui de Taubaté? O Mariel? Olha, Mariel, tem mais alguém aqui de Taubaté. Não é de veja, dá para formar uma caravana. Gente, caravana é da época do programa Silvio Santos, né? Que falava caravana de Piracicaba, caravana de Saltinho. Meu Deus. Bom, o Fabrício chegou e, junto com o Arthur, de capuz verde para combinar com o azul dele, bem chocante. Tem gente aqui de São Bernardo. São Berlondres, eu gostei desse nome, viu? Capuz tem orelhinhas? Como ficou São Bernardo? São Berlondres. Ele tem orelhinhas. Ah, então, o capuzinho É dele do tem Yoda. orelhinha, olha que belezinha. É o Iodinha. Ah, tá, que legal. Ai, meu Deus. Então, tá bom. Quero só ver Beijo de Interlagos, o Arthur Natália. chorar aí. O que vai acontecer? Quem vai chorar primeiro, o Arthur ou os alunos, para discutir o texto aqui do Vitor Pardo? Bom, então vamos começar. Oxinho, que está no Rio Grande do Sul, pelo Frio Grande do Sul. Gostei também desse nome. O pessoal está bem criativo aqui hoje. Gente, boa noite. Obrigada pela participação de vocês. Hoje à tarde nós tivemos algumas pessoas no plantão. Mariel apareceu um pouquinho lá, acho que Ana Luísa, Eric, não me lembro se teve mais alguém, nem anotei. Mas na semana que vem o plantão é às 18, tá? Então vamos lá. Hoje o nosso tema é formação de professores e trabalho pedagógico. Para nos ajudar nessa discussão, a Amanda e o Fabrício. Eles são monitores dessa disciplina que a gente está fazendo uma aula aberta hoje, né? Então, por isso que tem pessoas de fora. Então, eu acho que é uma atividade muito interessante. Semana passada a gente teve uma aula aberta de didática, que nós tivemos contribuição de professores da UNB, da Fundação Santo André, de vários lugares. Então, isso acaba enriquecendo, né, as nossas discussões, quando a gente faz uma aula aberta. Então, eu agradeço as pessoas que estão aqui, que são de outros lugares, que não são matriculados na disciplina, que estão participando dessa aula aberta. O espaço está aberto para todos, tá? Para discutir esse tema, nós temos 2 textos, tá? O primeiro é um artigo
do José Azanha, que tem o tema de uma reflexão sobre a formação do professor da educação básica. Esse artigo, a gente só não vai discutir a última parte dele, quando ele fala da questão da legislação, porque o artigo foi o novo quadro legal da formação docente. Esse artigo foi escrito em 2004, e ele não está atualizado. Então, os dados que a gente tem aqui, eles estão desatualizados, então a gente não vai entrar nessa questão. E o segundo artigo é do Vitor Paro, tem o tema A Natureza do Trabalho Pedagógico, tá? No artigo sobre a formação de professor, o texto realmente trata sobre a formação do professor, né? Então, nós temos duas vertentes aqui hoje, a formação, e daí seria a prática, que é o trabalho, que é o segundo texto. Esse segundo texto, ele se baseia na teoria de Marx. E a partir da teoria de Marx, o autor vai fazendo uma discussão de como que é o trabalho pedagógico do professor, qual que é o produto, qual que é o objeto, e assim por diante. Até chegar numa discussão política pela defesa da educação pública. Então, esse de um livro do Vitor Paro, ele tem uma discussão que pode ser mais polêmica, mas eu queria enfatizar que o fato de nós estarmos lendo esse capítulo não significa que ele é a nossa Bíblia, digamos assim, né, um referencial maior. Ele é uma visão para que a gente possa olhar, ler e ter uma opinião própria sobre ele, tá? Então, vamos iniciar pelo artigo, uma reflexão sobre a formação do professor. Acho que é a Amanda, né, Amanda, que vai trazer alguma pergunta para a gente começar a discussão? Sim. Amanda, só um minutinho. Só um minutinho. Thaís, você escreveu que é a primeira vez que você está aqui, Thaís Barbosa. Na inscrição, quando você fez a inscrição na plataforma Simpla, tinha um texto lá indicado. Pode ser que você não tenha visto, a gente pode te enviar por e-mail, tá? Então, eu vou até anotar aqui seu nome, depois a gente envia pelo e-mail. Jéssica também é a primeira vez. Jéssica, se você não viu o texto lá, a gente também pode enviar para você por e-mail, tá? Sejam bem-vindas. Pode falar. Eu gostaria de iniciar com uma questão que seria: qual seria a formação ideal necessária para o professor do ensino básico? Nossa, vamos lá, ó. Vocês estão quem faz parte da disciplina está se formando. E talvez os professores que estão aqui, que já estão, né, trabalhando no mercado de trabalho, pudessem ajudar nessa discussão. Qual que é a formação necessária para termos um bom professor? Quem vai começar? Pode falar quem quiser, a partir do que vocês leram e a partir da experiência de vocês também, né? Porque quem já é professor já tem uma experiência que pode contribuir nessa discussão. Fernanda, já que eu peguei no seu pé hoje, Fernanda, fala aí, como que você acha que deve ser a formação de professor? A Fernanda foi minha aluna no curso de pedagogia apenas alguns anos atrás, né, Fernanda? Você sabe que a gente voltou a fazer a conta, eu e a Leia, gente, faz 20 anos mesmo, como passa, quase 20. Quase 20 anos. Ela era uma garotinha, e eu também, né, Fernanda? Não é fácil. Eu acho que eu estava aqui pensando nessa questão, não sei se eu vou colocar mais lenha na fogueira ou se eu vou contribuir, mas eu acho assim, o professor de educação básica hoje, ele tem que ter claro na mente dele que uma formação inicial não dá conta de tudo que ele precisa saber. Ele tem que ser um pesquisador, digamos que eterno, né? E essa relação entre prática e teoria, eu acho também muito importante. Que a gente ter muito, assim, a teoria ajuda muito a gente conhecer a prática, e a prática vai clarear um pouquinho mais a teoria para a gente. Então, fazer essa relação, esse elo, faz falta. Quando a gente chega na sala de aula,
primeira vez que você vai dar aula depois sai do curso de pedagogia ou do outro curso de licenciatura, você leva um certo choque às vezes, né? Porque você fala, nossa, e agora? N documentos, N questões, crianças e adolescentes que têm aprendizagem em tempos diferentes, de formas diferentes, como é que eu vou resumir tudo isso? Então, assim, tem que ser uma formação que traga para o professor o quê? Que ele precisa dar um início a ele e ele sabe que eternamente ele vai ter que estudar, porque parar hoje em dia, temos a clareza agora da pandemia, né? Eu voltei a estudar e confesso que eu estou amando, porque eu estou aprendendo com os meus alunos, adoro fazer isso. Eles estão me ensinando muito também tecnologia, e isso é muito importante. Não sei se eu contribuí muito, se eu falei muito claro, eu não consegui pegar o texto também, mas... Não, tá bom. Vamos pegar aqui os pontos. Obrigada, Fernanda. A Fernanda citou duas questões aí, que essa formação que a gente faz na universidade é uma formação inicial, que é só o começo. E a segunda, ela falou da importância da integração entre teoria e prática. A Viviane escreveu aqui no chat, além da parte teórica, um olhar humano e ver a criança como um ser em construção. Então, aprender enquanto ensina. O Everton escreveu, os professores precisam ter uma formação glocal. Everton, explica aí para a gente o que é essa formação aí que você está falando. Foi o microfone, estão me ouvindo? Sim. Sim. Vila Verde e Menoio são pesquisadores, um pesquisador e uma pesquisadora em educação ambiental e sustentabilidade. Eles consideram que o professor, a professora, precisa ter uma formação glocal. O que seria o glocal? É a fusão da formação global de assuntos que são globais, né, os assuntos, os conteúdos universais aí nas várias ciências, mas que todo professor precisa também estar apto a trabalhar na sua própria realidade. Então não adianta o professor ter uma formação tão ampla, tão gigante, com vários conteúdos, quando na comunidade onde ele está inserido, ele não consegue transpor todo esse conteúdo para a realidade daquela comunidade. Então considero que o professor precisa ter uma formação local. Muito bom. A nossa lista está crescendo, né, de como deve ser a formação. A Bárbara escreveu aqui no chat que a gente deve se atualizar sempre, tanto sempre atribuem práticas aos professores, né? Eu acho que isso está na linha do que a Fernanda disse no começo, que tem a formação inicial e daí tem que ter a continuada, que é essa atualização. O Leandro escreveu ser engraçado. Leandro, você quer explicar isso? Não tem microfone. Leandro? Ele está sem microfone. Ele acabou de escrever. Se você quis dizer, você completa aí, por favor. Eu estou imaginando assim, que a gente deve ser mais leve, né, na formação. Não ser tão radical, tão dura, uma formação pesada. Eu estou imaginando que é isso que ele quis dizer, mas, enfim, o Leandro depois pode escrever aí para a gente, se é isso mesmo. Compreender que a realidade, a Thay disse, compreender que a realidade do chão da escola, na maioria das vezes, não é a realidade escrita nos livros. Acho que quem é professor aqui sabe disso, né? Muitas vezes a gente lê uma que na escola é completamente diferente. Por isso que a Fernanda falou logo no início de integrar a teoria com a prática. E a Viviane também falou da questão do olhar humano para o aluno, né? Porque quando a gente lê um texto, o texto é frio, ele não tem esse olhar humano que ajuda. A Ana Alice escreveu, ir sempre em busca de conhecimento e estar aberto para aprender, que complementa o que já falaram. A Luana, pode falar, Luana. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Tá. Na verdade, é mais uma provocação, para variar, de um livro do Gadotti, que é A Educação contra a Educação, está na página 28. O discurso, a crítica, a reflexão não são suficientes.
E se há um discurso a fazer, se é preciso criticar, desmistificar, suspeitar da educação, isso se fará essencialmente por uma prática resoluta da educação. De outra forma, uma pesquisa em educação é uma extirpação, um fechamento, um círculo trágico e fatalista de críticas e de análise sem saída. Se nossa tarefa não nos ajuda a nos estudar, todo o nosso trabalho em educação é inútil. E daí, Luana? Então, esse é meu questionamento. E aí, como é que se forma um professor? Sendo um ser crítico, ou você só vai ajudar a construir uma pessoa se possibilitando a aprender? Porque se não for para educar e ser educado, do que vale a educação? Então, você traz isso para a gente pensar como precisa ser uma formação que dê conta dessa questão. Exatamente, uma formação contínua e uma formação com um olhar para o afeto. Eu estava ouvindo isso esses dias, eu achei muito interessante. Recompreender a educação a partir de um olhar, precisa ser um olhar de afeto, mas um olhar de afeto que também eduque e que ensine, mas sem ser aquele olhar ditatorial. Então, a gente precisa entender o que é ressignificar a educação e o que é formar professores. E formar professor tanto para a escola básica quanto para outros olhares, né? Que é, no caso do texto do Azanha. Então, será que a gente está fazendo isso de uma forma desmistificadora, entendendo o nosso papel, ou a gente está seguindo uma rota única? Uhum. Certo. E isso vale para todo mundo, né? Vale para a instituição que está patrocinando, digamos assim, o curso, e vale também para os estudantes, né? Que eles também precisam procurar essa capacitação. Exatamente. Tá, então, ó, fica aí essa provocação também da Luana, para quem quiser complementar. Eu estou seguindo um pouco aqui do chat. O Henrique disse, o professor precisa ser alguém flexível, pois na maioria das vezes não será encontrado um lugar perfeito para ensinar. Então, acho importante o professor ser capaz de se adaptar ao que está diante dele. Acho que isso tem relação com a formação local que o Everton disse. Tem relação com o que o Everton disse, tem relação também com o que a gente está vivendo. Até fevereiro, a gente ministrava aula de um jeito, hoje a gente tem aula de outro jeito. Então, o professor teve que ser altamente flexível. O Vitor de Jesus escreveu, ter domínio total sobre determinada disciplina. Vocês acham que isso é importante? Por exemplo, se eu vou dar aula de física, eu tenho que saber muito bem física. Se eu vou dar aula de química, eu tenho que saber muito bem química. Faz sentido isso? Faz mais do que sentido, né? Porque se a gente não souber, como que a gente... Faz total sentido. Ensinar alguém. O que é, Amanda? Faz total sentido. Isso, faz total sentido, porque a gente precisa. Boa noite, Rô, que escreveu aqui boa noite. Fernanda, um ponto importante também se baseia no ouvir das crianças, sem dúvida nenhuma. Esse ouvir as crianças, hoje em dia está se falando bastante em audição atenta. É um termo que tem sido usado na educação, que significa a gente olhar, né? A Viviane falou no começo de olhar a criança e também ouvir a criança. Ouvir a necessidade dela, ouvir aquilo que ela já aprendeu, aquilo que ela sabe, aquilo que ela tem de dúvida. Isso é importante, isso que a gente está fazendo aqui é uma audição atenta. O Fabrício com a Amanda abriram mão de fazer qualquer tipo de apresentação, porque eles falaram assim, não, nós queremos discutir, nós queremos ouvir as pessoas, dar oportunidade para que eles façam, para que eles falam. Então, isso é uma audição atenta, a gente ouvir o que as pessoas estão pensando, o que elas já sabem sobre o tema, como que elas entenderam o texto. Esse é um processo muito rico para todo mundo, tanto para os alunos como para os professores. O Alexandre escreveu, o professor deve sempre estar ciente da realidade que ele está, além de saber as capacidades e os limites dos alunos. Exatamente. Evitar a formação descontinuada, muito bem, a gente tem que se formar sempre. Vocês que entraram agora nessa formação,
Vocês vão ter que estudar até o fim da vida. Mas isso não é só para o professor, não. Outros profissionais, hoje em dia, também estão tendo que estudar o tempo inteiro, né? Porque o conhecimento está muito dinâmico. A Viviane escreveu, nesse período que estamos vivendo, está gritante, temos uma infinidade de aplicativos, fazemos diversas formações, e nossos alunos não conseguem acessar as aulas por não terem equipamentos ou acesso à internet. Nossa, agora sim, hein? A Viviane complicou a nossa vida. E agora? Vamos supor, a gente teve uma formação excelente. Que solução que você dá, Amanda? Fala aí. Tem alguma solução aqui para essa questão que a Viviane colocou? O não ter acesso à internet é uma questão complicada para... Mas eu vi algumas escolas, por exemplo, tem uma escola pública perto da minha casa, que os professores, eles geraram o material, e os pais foram lá num dia, porque normalmente você estuda próximo à sua escola. Então, foi marcado um dia, um horário com os pais, que eles iam lá e pegavam todo esse material para poder estudar. Que foi uma forma que eu achei interessante de fazer que todo mundo fosse incluído nesse momento. Essa é uma boa alternativa. Então, isso a gente volta naquele ponto lá da flexibilidade, né? Então, a gente tem que estar atento, olhando para o aluno, para ver essa necessidade. A Luana Gomes disse, eu acredito que entre os professores devem haver interdisciplinaridade. Isso daqui é uma questão interessante, porque eu acho que daria para dizer que a formação também precisaria ser interdisciplinar, né? Porque é difícil depois na vida profissional a gente colocar em prática alguma coisa que a gente nunca vivenciou. Sabrine, acho que o Leandro quis dizer que o professor, além de ensinar, deve fazer com que o aluno se interesse pela matéria. Ser engraçado seria fazer o aluno rir e fazer piadas sem graça, enquanto ensina algo importante. Quem fez cursinho pré-vestibular vai entender. Ô, Sabrina, eu entendi perfeitamente. É que eu estava pensando na formação e não na prática, né, do professor. E a explicação que você deu é da prática, está perfeito. Muito bom esse comentário. Aline, acho importante o professor conseguir identificar as necessidades de cada aluno e poder se mostrar presente em relação a essas necessidades. A reflexão da própria prática é uma autoformação, sem dúvida nenhuma. Eu tenho vários comentários aqui, Josi, Leandro, Evando, Luiz Augusto. Dessas pessoas que estão aqui na sequência, quem tem microfone? Não poderia falar? Por exemplo, a Josi. Josi, você tem microfone aí? Você poderia falar? Leandro. Tem. A Leandro não tem. Josi, fale aí então, Josi. Boa noite. Boa noite, tudo bem, né? É o que eu escrevi, eu acredito que a formação, né? Professor, ela inicia na graduação, né? Mas ela não se conclui ali. Então, é no dia a dia, né? Ela inicia na graduação, mas passa pela prática, né? As situações que você lida a cada dia, a cada instante, a realidade mesmo na instituição, né? Então, a gente está sempre em formação, é contínuo, né? O professor nunca para. Correto, Josi, muito obrigada. Nada. O Evandro falou para a gente olhar para o lado psicológico e social do aluno. Então, eu queria fazer um comentário que é o seguinte, quando a gente fala ou pensa em didática, a gente pensa num tripé, né? O primeiro pé seria o aspecto social que o aluno vivencia, né? Então, é o contexto onde ele está. O segundo é o aspecto afetivo, que a Luana falou da questão da afetividade, a Viviane também. E o terceiro é o aspecto técnico, onde entra o pedagógico e também os conhecimentos específicos. Então, isso que o Evandro está dizendo é para a gente não esquecer desse pé, porque senão fica manco esse tripé da didática. Luiz Gustavo, você tem microfone aí para você falar? Eu acho que é melhor, né, quando tiver microfone para poder falar.
Não, então, deixe-me ver. Os professores, assim como o Henrique citou, precisa ser alguém flexível, disposto a aprender e compreender as diversas situações. Observando a realidade de algumas escolas em que passei e que conhecidos passaram, a flexibilidade, a empatia, muito bem, palavra fundamental hoje em dia para a gente colocar em prática. Tá. A Bárbara, a formação é um processo contínuo, muito bem, que vai até o fim da vida. Será construído com cursos, práticas docentes, leituras, entretanto, o professor não trabalha, só precisa construir relações, trabalhar em grupo. Muito bem, isso é fundamental, né? Trabalhar em grupo, construir relações, tem sido muito destacado. A gente tem visto isso nesse momento de pandemia, quanto que está sendo necessário um trabalho coletivo, não só na educação, mas em outras áreas também. Adaptar-se a novas realidades, a Analice falou, escuta atenta, ela está dizendo que o Paulo Fock fala isso, tem vários autores se referindo a isso. Levi, nem todo professor possui um perfil humorístico, isso é muito pessoal. Acredito que se o professor tiver entusiasmo pelo que faz, de forma que contagie o seu aluno, já é suficiente, sem dúvida nenhuma. Precisa dominar a matéria e ter uma visão global das outras, sem dúvida, porque senão eu não consigo fazer a interdisciplinaridade. O Everaldo, deixa-me ver o que o Bruno falou, professor maleável. Eu estou procurando se tem alguma informação que a gente ainda não leu, tá? Henrique, tá, falando do humor. A Viviane está falando que, como a Amanda disse, em São Bernardo também colocaram à disposição das crianças cópias, né, impressas, do material para aquelas crianças que não tinham acesso à internet. Tá. O Fabrício também falou que estão pegando material na escola e usando o WhatsApp da professora. A Fernanda citou uma questão importante, aprender com os pares, né? Quando a gente faz essas discussões, a gente aprende, né, com os colegas, porque a experiência de um ajuda a gente a pensar e a ter ideias e agir também. Muito bem. A gente concluiu aqui essa chegada. Amanda, você considera que o pessoal foi levantando responde a sua pergunta ou não? Eu acredito que responde. Saiu um pouco do que o texto fala lá, que normalmente em congressos é levantado a sólida formação de educadores, integração teoria e prática e interdisciplinaridade. Eu acho que a gente levantou mais coisas do que o texto fala. Uhum. Tá. Mas aí eu lanço outra pergunta aqui. Nossa, mas não se satisfaz, né? Nossa, tá engateada ela hoje. Tá questionadora. Se uma boa escola é apenas uma reunião de bons professores. Então, a gente estava falando de como deve ser a formação, e agora está dizendo se uma boa escola, o que eu chamo de boa escola, só ter bons professores resolve, é isso, né, que você está falando? Sim. Tá. A turma já começou a responder aqui. Tem alguém que quer falar sobre isso? Antes da gente ir para o que o pessoal está escrevendo? Professora. Posso falar? Pode. Viviane. Pode falar, Viviane. Além de bons professores, eu acho que bons profissionais, porque experiências já vividas, a escola é feita pelo conjunto. Então, o pessoal que está na merenda, que está na limpeza, acaba todo mundo participando. E a participação das famílias. É mágico quando a gente tem essa participação na educação básica, essa troca com as famílias, a gente consegue acessar, funciona de uma maneira muito, muito prazerosa e a escola vira a boa escola. Quando a gente consegue esse conjunto, né, de profissionais, professores e família. Tá. E várias pessoas aqui escreveram nessa mesma linha, como a Bárbara falou, precisa de bons gestores, né, que é o que a Viviane acabou de falar. Falaram também dos alunos, que tem relação com as famílias, diretoria.
bons funcionários. Professora, eu tenho uma colocação. Pode falar. Eu acho que é mais rebatendo a pergunta. O que seriam bons professores? Porque tem muitos professores que são muito inteligentes, mas não têm a didática. E aí você entra no que é um bom professor? É uma pessoa que tem muito conhecimento e sabe passar oralmente, uma pessoa que tem conhecimento e sabe explicar na lousa. É um conjunto, então eu não sei o que seria um bom professor, mas eu acho que nesse Muito contexto... bem, Maria Luísa. Você está sendo bem crítica. Você quer falar, Amanda? Mas eu acho que nesse contexto, para ter uma escola boa, é uma junção de bons profissionais. Tá, ok. Eu acredito que bom professor é aquele que tem didática. Se você pode ser o melhor professor do mundo, se você não tiver o melhor professor do mundo, não. Uma pessoa com muito conhecimento, muita formação e afins, mas se você não tiver didática e você não souber passar isso para os alunos, não dá para pensar que você é um bom professor. Você é uma pessoa que sabe muita coisa. Eu passei por isso, por exemplo, no ensino médio. Tinha professores que eles sabiam muitas coisas, mas eles não sabiam ensinar. E quando a gente conversava com a coordenação sobre isso, era: mas ela tem um mestrado, mas ela não sabia explicar pra gente. A gente não conseguia adquirir conhecimento com ela. E era uma matéria um pouco complicada, que era física. Viana, tá bom. A Viana tem a palavra. Antes de eu falar, vamos ouvir a Viana. Parece que a Ana Carolina também quer falar. Então, vamos ouvir primeiro depois a Ana Carolina. Oi, gente, boa noite. Dá para me ouvir? Dá. Então, respondendo o que a Guria perguntou, eu acho que um bom professor não vai somente da didática dele, mas sim ele saber conversar essa didática com o aluno, porque tem aluno que aprende melhor, tipo, visualizando, tem aluno que aprende melhor lendo, tem aluno que aprende melhor ensinando outros, então eu acho que um bom professor é aquele que consegue todo esse conjunto dentro de uma sala e ainda transformar uma aula numa dinâmica muito boa para poder aprender através disso. Ok, Viana, acho que foi, quem era? Ana Carolina, você queria falar? Oi, isso, dá para ouvir? Dá. Então, acho que rebatendo um pouco o que o pessoal acabou de colocar, o bom professor seria apenas um professor que consegue fazer o aluno aprender a matéria. Então, o final de tudo, né, o resultado de tudo, o intuito da educação seria esse: o professor que consegue transmitir o conhecimento. Tá, eu entendi. Enquanto vocês estão falando, eu também estou lendo os comentários aqui, o pessoal está falando que teve esse problema que a Amanda comentou, né, de professores que tinham muita formação, muito conhecimento na área, mas que o aluno não conseguia aprender. Eu vou virar ao lado. Eu não vou dizer que ele não conseguia ensinar. Eu vou dizer que o aluno não conseguia aprender. Por quê? A gente está falando de um processo de ensino-aprendizagem. Então, as coisas têm que andar juntas, o processo precisa estar integrado. Por isso que a Amanda citou a questão que é o professor que tem didática, porque quando a gente fala em didática, não é só a estratégia que ele está usando, mas é toda a avaliação que ele faz, toda a análise que ele faz desse processo ensino-aprendizagem. Então, ele verifica se o aluno está aprendendo o tempo todo, ou se ele não está entendendo, ou se tem alguém que não está aprendendo, então eu vou tentar descobrir como que ele pode aprender, se ele aprende de outro jeito, como a Viana falou. Então, esse é o professor que tem didática. É aquele professor que o resultado, entrando um pouquinho no segundo texto, né, que ele alcança o produto. Qual que é o produto? O aluno que aprendeu. Esse seria o bom professor. O bom professor é aquele que 100% da turma aprende o conteúdo. Mas, só para vocês terem uma ideia, tem mais do que um livro escrito falando quem é um bom professor, como ser um bom professor. Então, esse é um tema muito discutido. E também mostra a importância das disciplinas pedagógicas nos cursos de formação. Porque não basta eu só estudar biologia, ou química, ou matemática. Eu preciso também estudar as questões pedagógicas para que esse processo ensino-aprendizagem seja eficiente.
O Rodrigo falou uma coisa interessante aqui. O legal de ser professor é que não há uma fórmula mágica para se obter êxito, né? Muito bem. Voltando na questão, então, da Amanda, a boa escola precisa ter bons profissionais, precisa ter uma relação com a comunidade, precisa ter alunos comprometidos, e tem uma coisa também, quando a gente fala dos profissionais aí da gestão, a gente já está falando da gestão, né? Então, a gestão, a qualificação dos professores, mas tem um terceiro ponto, que às vezes a gente não lembra muito dele, que é o projeto pedagógico da escola. Quando a gente fala em qualidade da educação, ou qualidade do ensino escolar, nós temos 3 aspectos que são sempre avaliados: a gestão escolar, a formação dos professores e o projeto pedagógico da escola. Porque o projeto é aquele que direciona o caminho da escola, né? O que ela vai ensinar e como ela vai ensinar. Então, esses 3 aspectos são muito importantes. Muito bem. Vamos tentar avançar um pouquinho. Eu queria, antes de passar para o próximo texto, senão a gente não vai conseguir discutir o segundo, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte: alguém tem alguma dúvida sobre esse primeiro artigo? Quer fazer alguma colocação dessa dúvida antes da gente ir para o próximo texto? A Inês escreveu: nós temos o PPP, Projeto Político Pedagógico, exatamente, na escola. Ele que dá a orientação. E a qualidade dele vai definir também a qualidade da escola. Bom, se depois alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem fazendo a pergunta, ou aparece no plantão de dúvidas da semana que vem. Sora, fale. Não é nem tão dúvida pertinente ao texto discutido e tudo mais, é mais uma dúvida, eu acredito meus amigos também estão com essa dúvida. Por exemplo, você falou na outra aula, no outro Meet, que os vídeos que você ia colocar no Facebook, não necessariamente a gente precisava comentar lá, a gente podia falar no relatório. Isso Exato. Permanece? Permanece. Ah, tá. Pro Vida Maria também, né? Isso. Tá bom, muito obrigada. Então, Amanda, obrigada pelas suas provocações e questões. Agora, passando para o segundo texto, que é um capítulo de um livro do Vitor Paro, o capítulo é A Natureza do Trabalho Pedagógico. Fabrício, fale para a gente aí, o que você tem para falar ou para perguntar, para criticar a turma? Eu queria levantar um ponto que o texto dá ênfase, que é o trabalho. Como o trabalho é uma atividade adequada ao fim, podemos levantar a seguinte questão: professor, você trabalha ou só dá aula? Trazendo ênfase de que o ato de dar aula não é considerado trabalho. Eu queria trazer uma provocativa. Vocês consideram, durante o ensino médio de vocês acreditavam que ser professor era uma profissão ou somente um bico? Agora sim, hein? O Fabrício pegou pesado. Vocês viram que ele pegou uma frase que a gente vê bastante no senso comum, inclusive, né? Assim, e aí, professor, você trabalha ou você só dá aula? A Franciele escreveu profissão, Maria Luísa, Giovana, vários escreveram aqui profissão, sempre profissão, que legal, muito bom. Mas tem muita gente ainda fazendo isso como bico, né? Se a gente olhar as pessoas que ministram aula hoje na rede pública, tem muito professor, ou seja, tem muita pessoa que está lá exercendo a profissão de professor e não fez um curso de licenciatura. Então, a profissão dele não é professor. Então, esse é um aspecto que o Fabrício está levantando, até para destacar a importância do trabalho, né, e do estudo, da formação. Deixa eu ver o que a Thaís falou aqui. Eu tinha vários professores que tinham, só um minutinho, como profissão, mas por fora tinham vários bicos. Ah, entendi. Então, é uma inversão, né? Luan, pode falar. Então, essa pergunta me pegou
pessoalmente, assim, pra ser honesto, foi muito pessoal, assim, eu senti que foi pra mim isso, sabe? Eu sei que não. Ele nem te conhece, hein? Pois é. Olha aqui, cara, você tá me espionando? Fala logo. Não, brincadeira. Que isso, gente? Brincadeira. Professor, eu sempre considerei a profissão professor muito a sério, uma profissão mesmo, mas nunca pra mim, nunca pessoalmente pra mim. Eu tenho algumas experiências dando aula, não tô falando isso pra me exibir nem nada, mas pra mim sempre foi um bico, porque não é minha formação, sabe? Eu vim de outra faculdade, né? Eu já dei alguns bicos dando aula, mas também foi somente um bico. Eu comecei como estágio, eu fui mandar aula para juntar um pouco de grana, sinceramente. Uhum. Aí para mim nunca foi, mas como eu peguei gosto pela coisa de dar aula, cá estou, né? Para realmente virar um professor de fato, assim. Mas quando eu comecei, eu falei, vou dar umas aulinhas, conseguir um dinheiro nos cursinhos e tal, mas eu sempre levei muito a sério esse negócio de ser professor, pelo amor de Deus. Então, eu não tô querendo falar que era só um bico e tal. Mas foi muito pessoal. Eu falei, caraca, essa pergunta foi pra mim, velho. O Fabrício tá me espionando, cara. Coisa louca. Coisa maluca. Mas é isso, professora. Eu sempre levei a sério, mas pra mim mesmo. Posso fazer um comentário? Claro, manda. Uma coisa que eu vejo que talvez leve um pouco para profissão do professor ser um bico é principalmente hoje em dia, onde você tem um aplicativo onde você se cadastra lá e joga suas aulas e fala o que você vai dar aula. É basicamente uma uberização do trabalho do professor, isso. Sim. Por exemplo, quando eu estava no ensino médio, eu tinha um professor de matemática que não era matemático, não tinha licenciatura em matemática, ele era contador. E vocês conseguiram aprender com ele, Fabrício? Como que era? Ele tinha uma didática muito boa, mesmo não sendo licenciado. Ele sabia explicar muito bem a matéria. É um aproveitamento de 100% da sala, arrisco eu a dizer. Porque todo mundo prestava atenção, tirava dúvida, conversava com ele. Então, era uma aula muito boa. Tá. Só fazer um comentário. Só um minutinho, Mariel. O Cássio escreveu aqui que tem a tese de Mariana Esteves de Oliveira, que está publicada em livro. E o título é Professor, você trabalha ou só dá aula? Olha, eu não conhecia isso. Que legal, Cássio. Obrigada por essa informação. E o Cássio também recomendou uma leitura... a leitura dessa tese da Mariana, que tem esse tema. Muito legal. Olha, então fica a dica aqui para todo mundo. Eu também vou anotar, porque eu vou ler essa... Tem outro artigo muito bom, que chama Educação, Bico, Vocação ou Profissão, do Raguete, não sei falar o nome dele. Tá. Então, Amanda, aqui no chat, coloca aí no chat, que eu estou copiando esse daqui, da Mariana. Você colocou? Tá. E aí fala também um pouco sobre que alguém falou aqui em cima, sobre, não é só uma profissão, é um dom. Então fala um pouco sobre isso. Se é realmente uma vocação você ser um professor. Tá. Olha só, 2 dicas bem legais de leitura. O Jailson também... o Jailson reproduziu aqui embaixo da Mariana lá em cima. Ok. Tá bom. Então, Mariel, com a palavra, pode falar. Eu ouvindo os colegas, eu gostaria de saber deles e da professora, ainda em cima desse texto do Paro, se eles entendem que a educação é um produto. E sendo um produto, qual seria a avaliação do professor diante da entrega desse produto? Se ele aprovou bastante, ele é um bom professor. Se ele não aprovou um número suficiente de alunos, ele é um mau professor. Como seria a avaliação do professor, sendo a educação um produto? Não vamos escrever, gente, porque essa daqui é muito complexa. Tem alguém que gostaria de falar a questão do produto? Esse é o ponto central do texto. Mariel pegou o ponto central do texto. No começo da pergunta do Fabrício, tinha isso, mas a gente foi só para a segunda parte, né, da pergunta dele, que seria assim, afinal de contas, qual que é o produto, né? Vamos pensar da escola, né? Seria aula,
E essa é a grande questão. Por isso que o Fabrício perguntou, você dá aula? Você trabalha? A aula é o produto? O que vocês acham? Posso dar um ponto aqui? Pode, Lucas, pode falar. Se considerar o livro do Brandão, educação seria o processo da gente estar passando nossa cultura adiante. Então, eu não consideraria a educação por si só o produto, mas ela seria meio que a linha, uma das partes da linha de montagem, digamos assim, se você estiver pensando como uma fábrica, né, que nem faz uma alusão algumas vezes, ela seria meio que uma esteira para fazer um transporte, sabe, entre o professor e o aluno. Tá, ok. Olha, aqui várias pessoas foram escrevendo dizendo assim, o produto não seria o conhecimento, depois teve gente que colocou, não seria o aluno, daí a Giovana Dantas colocou, o produto seria o aluno culto, ela foi juntando tudo, né? É exatamente isso. O produto é o aluno que ganha um novo conhecimento ou constrói um novo conhecimento. É o aluno que aprende. O produto é o aluno transformado. O texto fala isso, né? Que o produto é o aluno transformado. Qual que é a questão disso? Que é assim, se eu falar que o produto é a aula, eu venho aqui, dou minha aula, falo, tem 155 pessoas, não pergunto nada para vocês só estão me ouvindo, e eu continuo falando por 1 hora, fecho aqui e falo assim, pronto, já dei minha aula, cumpri minha tarefa, o meu produto está feito. Então, se eu pensar na aula como produto, significa isso. Eu não olho para a aprendizagem, eu só olho para o ensino, para aquela parte que eu fiz. Quando a gente fala que o produto é o aluno transformado, a gente está pensando no processo como um todo, no ensino e na aprendizagem. Então, eu ensino, mas alguém tem que aprender. E se ninguém aprender? Vamos supor que dessas 155 pessoas que estão aqui hoje, não vou ser exagerada, não. 20 não aprenderam. Vocês acham que eu trabalhei nesse sentido ali? Sim. Até porque o autor menciona que o aluno, além de ser o aluno transformado, ele é o produto, durante o processo ele é o objeto que está sendo trabalhado e é também o coprodutor. Então, o professor não vai fazer aula sozinho, ele tem uma parte essencial naquela transformação daquele objeto, que é o aluno, que no final vai ser o produto transformado, mas ele também depende do aluno, porque ele é coprodutor nessa transformação toda. Correto, Eric, muito bom o seu comentário, lembrando da questão do objeto também. O pessoal está dizendo sim. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu diria que não. Por quê? Se o aluno não aprendeu, se o aluno não se transformou, eu não tenho produto. Para eu dizer que tem produto, no meu entendimento, 100% tem que aprender. Dá para entender? Parece meio radical, né? Mas eu estou dizendo que todo mundo precisa aprender. Se tem 5 ou 10 pessoas que não estão aprendendo, eu tenho que ir atrás desses alunos. O que está acontecendo? Por que eles não estão aprendendo? A Viana ainda disse assim, tem aluno que aprende mais lendo, tem aluno que aprende mais ouvindo, tem aluno que aprende mais falando. Então, o professor tem que estar atento a isso. Se eu dei uma aula de 50 minutos, só eu falando, todo mundo ouvindo, e a maioria da sala não aprendeu, dançou, não tem produto. Porque o produto é o aluno transformado, é o aluno que aprendeu. Aprender também é uma habilidade, sem dúvida nenhuma. Gilbran, você quer falar? Quero sim. Só uma pergunta, professora. Mas para 100% aprender, todos eles não teriam que estar no mesmo nível? Isso não seria um peso muito grande para o professor? Não? Sabe por quê? A gente nunca tem o mesmo nível. Nunca. Nem lá na educação infantil com 3 anos de idade. Não dá para ter o mesmo nível. Cada um tem uma história de vida, cada um tem um processo de aprendizagem, cada pessoa é um. Aí, na questão do aprender, é assim, a gente estabelece os objetivos.
O que significa ter aprendido? É se os objetivos foram alcançados. Vejam como está sendo a nossa avaliação aqui. Cumprido ou não cumprido? Cumprido significa o seguinte: o aluno alcançou os objetivos mínimos. Ele deu conta de aprender aquilo que eu esperava. Esse é o cumprido. Né? Então, é nesse sentido que o texto fala do aluno transformado. Eu quero que vocês, por favor, escrevam aí no chat, assim, bem rapidinho. Nessas semanas que a gente está tendo de aula, algumas pessoas já tiveram 2 semanas presenciais lá no começo do ano, nessa disciplina, estou falando só dessa disciplina. E alguns começaram agora. Vocês aprenderam alguma coisa aqui já? Vocês percebem que vocês já foram mudando? A Maria já falou assim, a Yasmin escreveu sim. É esse o processo que o texto está falando. Ó, a maioria escreveu com certeza, sim. E mesmo quem está fora, quando a gente vai fazendo essas discussões aqui, às vezes a gente ouve uma pessoa falar, poxa vida, eu não tinha pensado nisso ainda. Então, eu estou aprendendo. Por exemplo, o Cássio falou dessa tese que eu não conhecia, da Mariana, eu vou procurar para ler, eu estou aprendendo. Ele está ajudando a me transformar. Eric, você quer falar? Não, eu sou um ouvinte só. Ah, tá bom, é que eu tive a impressão que você estava abrindo o microfone, por isso. O Edivaldo A aqui, ó, Letícia falou... deu um exemplo legal aqui. Fale qual que é, eu perdi. Alunos é como um milho de pipoca, pode colocar na mesma panela, no mesmo óleo e na mesma temperatura, eles nunca vão estourar ao mesmo tempo. Olha só que legal, gostei. Bom. É verdade isso. Né? Alguns aprendem bem rápido e outros demoram um semestre inteiro, outros demoram o curso inteiro. Sabe que tem uma coisa interessante aqui? Fizeram uma comparação com semente também, hein? Fala aí, Amanda. Como que é? Podemos colocar o professor como um agricultor e em sua plantação nem todas as sementes virão a se desenvolver e futuramente darem frutos. Também. Porque essa da semente é uma questão que no texto está colocado do consumo, que o consumo pode ser junto e que o consumo pode ser depois, né? Então pode ser que daqui um tempo, não sei se isso aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Quando eu fiz a licenciatura em Química, teve coisa que eu só fui me tocar mais para frente quando eu estava fazendo pedagogia. Eu falava assim, caramba, aquele professor quis dizer tal coisa e eu não entendi na época. E hoje eu estou entendendo. Ou assim, hoje vocês estão lendo esse texto, A Natureza do Trabalho Pedagógico. Já aconteceu de gente contando aqui, né, nessa disciplina, né, que eu já estou nela há 10 anos, que quando fez a disciplina teve um entendimento, daí quando foi monitor falou, nossa, eu estou me tocando de outras coisas aqui nesse texto, porque o olhar seu já é outro. É um olhar de quem já está tendo alguma experiência, né? Então, você já começa a ver de uma outra forma. Muito bem. Amanda, tem algum comentário interessante? Porque eu estava falando e não fui lendo mais nada. O Gabriel falou uma coisa legal aqui também. Eu acho que o que sua aula faz, principalmente, é nos dar conteúdo para pensar. Acho que a partir do momento que você se interessa por algo e o professor te desperta o interesse naquilo, tudo decorre melhor. Pois, por si próprio, começa a buscar mais a respeito do assunto. Correto. Vocês viram aqui hoje, nessa discussão nossa, surgiu 2 textos complementares já, né? Um que o Fabrício e a Amanda recomendaram, da questão da profissão bico, e uma outra que o Cássio recomendou, de uma tese de Mariana, alguma coisa. Tudo isso a gente está aprendendo, né? Espera, Larissa quer fazer uma pergunta. Ela Obrigada. tem uma pergunta, pode fazer, Larissa. Deixa eu falar, você disse, né, que para você, se 100% da sala não tiver aprendido, significa que você não teria cumprido exatamente o seu trabalho. Mas eu tinha uma professora que ela falava assim, tipo, era de matemática, né? A gente falava, professora, eu não entendi nada. E ela virava pra gente e falava, não tem isso de não entender nada. Você entendeu alguma coisa, porque senão você não teria nem perguntando que você não entendeu nada. Então, aí que tá. Você ainda acha que, tipo assim, você se sente, né, diz que não é 100% esse seu trabalho. Mas mesmo, uns absorvendo mais que os outros, você não considera isso, que teve sim um aprendizado? São níveis, na real, né? Enfim.
Não sei se você entendeu direito a pergunta. Eu entendi a sua colocação, a minha dúvida é qual que é a sua pergunta, de fato. A dúvida é o seguinte... Eu posso por tentar exemplo, responder? Pode, Amanda. Se você a Larissa, a Amanda entendeu. Então vamos... beleza. Tá, Eu acho vai que lá. eu entendi. Eu acredito que, assim, é impossível você sair... Alguém que entra na escola, é impossível você sair sem adquirir conhecimento nenhum. Então, basicamente, você pode não ter adquirido todo o conhecimento que era esperado que você adquirisse, que é proposto que a gente adquira durante o período da escola, mas nenhum tipo de conhecimento vai ser impossível. Você vai aprender alguma coisa. Não, então, mas eu digo por ela ser professora e estar ensinando. Porque para ela não é 100% eficaz, entendeu? Essa é a questão. Porque as pessoas aprenderam, sim, mas em níveis diferentes. Não existe. A minha concepção é que não existe de não aprender nada. Tá. Entendeu? Agora eu entendi, Larissa. Então, aí a gente está entrando numa outra questão, que é a avaliação. É como eu avalio. Se a gente conversar com professores da universidade, muitos professores não fizeram curso de licenciatura, não estudaram disciplinas pedagógicas, não estudaram sobre avaliação. Então, eu já tive algumas discussões em sala de professores, porque professores da área de exatas, principalmente, assim, cálculo, física, eles têm uma teoria, que eles falam assim, olha, tudo é curva de Gauss. Então, pelo menos 30% tem que ser reprovado. Meu Deus do céu, como que é isso? Como que você coloca essa teoria de que 30% tem que ser reprovado nisso que a gente está discutindo aqui? Né? O que significa o professor já entrar na sala de aula pensando que 30% vai ser reprovado? E o pior é que são vários professores. Quando eu já tive essas discussões, foi assim, muito complicado, porque a pessoa não me convenceu e eu também não convenci as outras pessoas sobre isso, porque eu estou falando do ponto de vista pedagógico, né? E eles estão falando do ponto de vista da área deles, dizendo assim, não é todo mundo que aprende física, não é todo mundo que aprende cálculo. E eu levei DP de física e de cálculo na Unicamp, quando eu fiz licenciatura em química. Então, eu não sei, acho que eu estava na média lá da curva de Gauss, não sei que parte que eu peguei, eu podia ter ficado na parte que tinha sido aprovada, mas não fui, eu fiquei na outra parte lá, né? E daí, que o Arnaldo escreveu a teoria do 80-20, essa minha não é nem 80-20, esses professores aí de cálculo, é 70-30. Eu dou mais, hein? 80. A margem de erro vai dar 30%, gostei. Aqui, ó, o pessoal tá... Eu vi um exemplo numa série que eu tava assistindo, não tem nada a ver com educação, a série, mas... Eu não sei se entra nessa curva, mas basicamente, dentro daquela sala de aula, sempre teria uma pessoa que é nota 10 e sempre teria um 0. E seria sempre assim, em qualquer coisa que eles fizessem. E não teriam 2 10, nunca teriam 2 zeros. E aí todas as outras notas eram dadas a partir disso. Achei engraçado que o Márcio falou assim, acho que vou trancar. Não tranca não, Márcio. É melhor enfrentar as dificuldades. Então, Amanda, isso que você está falando é exatamente isso que esses professores falam. Inclusive, sabe como eles corrigem? A gente está falando no tema da avaliação, né? O aluno que é 10, então vamos supor que o Mariel é o 10 e a Viana é o 0, coitada, é só brincadeira, viu? Não tem nada a ver. Então, o professor já percebeu que o Mariel é muito bom e a Viana não vai conseguir ir para frente. A professora pega assim, deixa eu pegar a prova do Mariel. Daí olha lá e fala assim, esse daqui é meu 10, esse é meu gabarito, né? Então, essa é a prova que vai ser o ideal para corrigir todas as outras. E corrige todas as outras a partir do Mariel, isso daí é um absurdo muito grande. Então, percebo que a gente está mudando um pouco o foco da discussão, mas é para entender essa questão da aprendizagem. Alguém escreveu aqui, mas a gente verifica a aprendizagem só por prova? De jeito nenhum,
Por isso que a avaliação deve ser formativa, deve ser o tempo todo, sempre ir acompanhando a formação. O Rodrigo aqui falou que tem uma dúvida, a Fernanda falou que tem uma questão. Daí surge uma questão, não é fácil avaliar a aprendizagem, exatamente. Como avaliar o professor e a sua didática? Perfeito, isso daqui é uma outra questão que a gente trabalha na disciplina de didática. O ideal, aquele bom professor é aquele professor que também se avalia. Ele avalia ele próprio e avalia o processo. Então, se ele percebe que alguma coisa está dando errado, pera, então eu preciso parar, isso daqui não vai dar para ir para frente desse jeito. Mas ele precisa ter um objetivo. Porque se o professor é aquele que está pensando no 70-30, e ele está rodando lá e está vendo que uma parte está aprendendo e os outros não, tudo bem. Só para vocês terem uma ideia, eu fui presidente da Câmara de Graduação do campus de Diadema. O número de reprovação de física era tão alto, porque a gente tinha o chamado ciclo básico. Então, todo mundo que entrava, cursava esse ciclo básico. Tinha aluno que já tinha cursado 3, 4 vezes e não conseguia aprovação, gente. E o nosso curso não tem pré-requisito, mas os outros têm. Então, um aluno que leva DP de física no começo, tranca tudo o que vem depois, se ele está no curso de engenharia. E isso era muito complicado, e aí não estava mais dando, o número de turmas oferecidas não era mais suficiente para o número de aluno reprovado que tinha para fazer. Resultado, acabou o ciclo básico, porque ninguém conseguiu convencer os professores de que eles não estavam agindo corretamente. Então, a gente teve que acabar com o ciclo básico, que foi uma forma de resolver isso. Percebam como é complexo a situação, porque o professor tem autonomia no critério de avaliação dele. A instituição pode até indicar, ó, você precisa oferecer uma avaliação escrita, pelo menos uma. E daí ele entende assim, bom, precisa ter pelo menos uma prova. Daí eu dou P1, P2, P3, substitutiva, não sei o que tem, Ele acha que ele está certo. Então, depende muito de cada um. Rodrigo, você que tem uma dúvida, pode perguntar. Rodrigo? Eu acho que ele chegou a fazer a pergunta dele. Ele falou, eu tenho uma dúvida. Ele perguntou. Aqui, ó, como é avaliada a questão de aprendizagem? Porque a nota nem sempre é a melhor forma de avaliar a aprendizagem. Eu só vi que ele tinha uma dúvida ali embaixo. Olha, o ideal é quando a gente vai fazendo atividade toda semana. Então, desde o começo do semestre, eu falei para vocês que toda aula ia ter atividade. Continua sendo assim, só que agora está num modo um pouco diferente. E já, depois eu comento com vocês o que eu ia falar agora. Mas o importante é a gente avaliar sempre. Prova não é uma forma segura de avaliação. Ainda mais se for só uma prova. Tá? A não ser que você faça provinhas semanais, né, com 1 ou 2 questões, para ir acompanhando o desenvolvimento do aluno, o crescimento dele. Mas sempre pensando assim, agora, uma prova só, não tem como. Bom, vamos tentar voltar aqui na discussão da questão do produto que o Mariel provocou a partir da questão do Fabrício. Deu para entender que a aula não é o produto? A aula é o trabalho em si, né? Ela seria um objeto junto com o aluno, da forma como o texto está falando. E o produto mesmo é a aprendizagem do aluno. É o aluno que aprendeu, é o aluno transformado. É isso que, esse é o ponto principal do nosso tá? Fabrício, tem mais alguma questão aí? Tem mais uma provocativa, aí minha última. Tá. Vocês acreditam que nós pagamos pelo ensino público? O texto fala... Bruno, pode falar. Oi? Eu acredito que nós não pagamos, nós investimos, porque isso vai fazer parte do nosso futuro. Eu acredito que está mais para um investimento seguro que a gente vai ter uma melhoria no futuro. Então, não é só para a gente pagar. Eu encaro como um investimento mesmo. Tá. Quem mais gostaria de falar?
A gente paga ou não? Se vocês estão numa instituição pública, vocês estão pagando por essa educação? Ou seus pais, não sei. O pessoal está escrevendo aqui, sim, pagamos por meio dos impostos. Exatamente, é essa a ideia. E por que o texto fala isso? Porque é assim, na escola particular, como os pais estão pagando diretamente, eles se sentem no direito de cobrar qualidade. E no ensino público, eles não estão pagando diretamente, né? É indireto, é por meio de imposto. Então, o pai não se sente no direito de reivindicar qualidade. E ele faz essa discussão, e o Fabrício também está fazendo essa provocação, que é para que a gente pense no papel político daí do professor, que seria lutar também pela qualidade da educação, né, do ensino formal que acontece dentro das escolas. E o texto, no final, vai trazendo isso, que o professor, além de lutar pelas condições de trabalho dele, ele também tem que lutar pela qualidade do ensino público. Deu para entender isso? Eu vi que tinha aqui uma... Posso lançar mais uma provocativa aqui? Vamos ver se a gente dá conta, né, de todas essas provocações aqui. Vale. Se a gente paga pelo ensino público, isso já é uma... Todo mundo concorda, até onde eu vi. Então, por que a gente não cobra do ensino público o que a gente cobra do ensino privado? Pelo menos, para quem estudou numa escola privada, as pessoas cobravam excelência no ensino e blá, 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 porque está pagando. Por que a gente não cobra isso do ensino público? Pois é. Essa que é a grande questão, né? Que o público não entende isso, né, Amanda? E daí os professores têm que dar um empurrãozinho nessa discussão. A Daniela falou, porque não tem resultado. Não é bem assim. Eu acho que se a gente cobrasse mais, o resultado viria. Amanda. Tá, só um minutinho, Maria. Tá. Fale, Amanda. Eu tenho uma dúvida. Se a gente vai cobrar a qualidade do ensino, nós estamos cobrando pelo produto ensino ou pelo direito ao ensino? Porque são duas coisas diferentes, né? Eu acho que a gente tem que fazer pelas duas coisas. Primeiro, pelo direito de você chegar até lá. Segundo, pelo direito à permanência, conclusão e com qualidade. Mas se todo mundo paga pelo ensino, o correto não seria todo mundo ter o ensino público? Como que é? Que é o direito. Se todo mundo paga pelo ensino, o correto não seria todos terem ensino público? Seria. Sim. Seria. Esse é o correto. Quem paga uma escola particular, na real, está pagando ensino 2 vezes. Está pagando 2 vezes, exatamente. Lógico, todos deveriam ter direito. Agora, o próprio Estado ou governo não dá conta disso. Por isso que eles ficam felizes quando tem escola particular. Por exemplo, no ensino superior, existe uma meta do PNE de se ter 30% dos jovens até 24 anos no ensino superior. A gente ainda está nos 18%. Então, quando abre alguma nova faculdade ou uma nova universidade, o governo fica feliz, porque está ajudando ele a cumprir a meta dele. Dá para entender? Mas está errado. Eu não estou defendendo, não. Mas eu entendo que a parte da cobrança tem um erro aí básico, porque se a gente vai cobrar de ensinar, para pensar, a cobrança vai para o professor no produto ensino. Mas aí a cobrança está errada. Se os professores vão cobrar, o aluno deveria cobrar, então, o direito de mais pessoas estudarem e o direito do professor poder ensinar. Também o professor está perdendo o seu direito como profissional, porque a questão toda é que nós somos profissionais. Está correto. Tá certinho isso que você falou, Mariel. Assim como está correto o que o Henrique falou, se a educação pública fosse boa no Brasil, a educação não era negócio. Tem país que não tem escola particular como nós temos aqui, só tem escola pública. Né? Tem alguns países europeus, por exemplo, que é assim. O que não significa que não pague. Eles pagam, assim como a gente paga aqui também, mas eles pagam uma taxa pequena e que ninguém reclama de pagar, porque a escola é pública e ela é de qualidade.
mas não tem investimento na educação e as pessoas não têm essas informações. E é a questão, a gente volta para a questão do direito, né? Isso dá margem ao projeto de educação, sem dúvida nenhuma. Então, mas o objeto cobrança, eu entendo que há uma confusão, porque o pessoal fala, eu vou cobrar a qualidade do ensino, então pensa em toda a metodologia dele completar o plano de ensino todo. A cobrança aí, então, não é essa, a cobrança seria no direito mesmo, inclusive monetária. Por exemplo, se naquele ano a instituição não conseguiu completar a meta, então aquele ano completaria uma dívida com os professores, para eles ampliarem a possibilidade de ampliar a meta, né? Bater aquela meta que ficou em déficit. Então, quer dizer que o Estado está devendo para a senhora, por exemplo, que é professora. É essa que é a cobrança. Quando você começa a colocar de forma material, parece que é mais plausível você indicar. Agora, se você não coloca de maneira material, fica vago, né? Porque você fala, vou cobrar a educação, parece que você quer, tem que aprender, mas a cobrança é outra, é material. Correto. Aliás, essa discussão de material está colocada aqui no texto, e ela não é muito simples, né? Ela é complexa, mas você tem razão nisso que você está dizendo, sem dúvida nenhuma. Vamos ver aqui. Estão falando das mensalidades de educação privada. A questão da omissão. Então, vocês sabem, direito a gente sempre tem que correr atrás, né, gente? Ninguém traz assim em casa para a gente ou manda um e-mail, olha, esses são os seus direitos, você precisa exercê-los, né? Muito pelo contrário, a gente traz para descobrir quais são os direitos. A gente só sabe os nossos deveres. Os deveres todo mundo sabe, né? Mas daí, quando a gente precisa dos direitos, a gente tem que correr atrás. Então, o José Vitor disse que em Portugal só que faculdades públicas são pagas, isso, mas elas são públicas. Então, é o governo que está coordenando, né, a política. Então, ela é diferente, e ela é paga, mas o valor que é pago é pequeno. Não é alto, um absurdo, como a gente vê aqui, nas mensalidades que a gente tem, por exemplo, de medicina, aí, 10, 12 mil reais por mês, é um absurdo. É lógico que tem curso de 200 reais, mas medicina, quem quer medicina, não consegue, né? Quem que consegue pagar isso? É um absurdo. Tentando avançar para o final. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida, ou mais algum comentário sobre essa questão da natureza do trabalho pedagógico para fazer aqui? Se não quiser fazer aqui, depois também pode mandar mensagem ou aparecer no plantão. As pessoas que estão aqui como convidadas, querem fazer mais algum comentário por escrito ou pelo microfone, o espaço está aberto. Tá. Nossa próxima aula aberta é daqui a 2 semanas. Semana que vem, nosso plantão às 18 horas. Nós vamos fazer primeiro um encerramento aqui com todo mundo, tirar a nossa print de tela, como a gente costuma fazer aqui, para registrar todo mundo. E daí eu gostaria de ficar mais alguns minutinhos com quem é da disciplina, tá bom? Agradeço a participação de todo mundo. Fernanda, como que é mesmo o nome dos seus filhos? Eu vi que eles apareceram aí. Eu acho que é Arthur, né? Arthur e Diego, desculpa, eles aparecem de vez em quando. Não. O Arthur é o mais velho, o Diego é o mais novo. Tá aqui, ó. Tchau. Tá aí, só tô vendo. Esse é o Arthur. Oi, Arthur. Diego, oi, Arthur. Ó, tá todo mundo dando um tchauzinho, Arthur, para você, ó. Eles então, adoram já tinham... Quando tem criança, eles adoram entrar. Então, vamos lá. Quem puder abrir a câmera, abra aí, por favor, para a gente fazer um print bem bonito de todo mundo aqui participando. Não precisa fazer comentários no Face, hein?
Olha, tem várias pessoas aqui que eu não tinha visto aqui, ó. José Ronildo, que estava com a câmera fechada, o José Vitor, Alex. Professora, tira a outra, eu tava tomando coca. José Matheus, olha, Gabriel, Jonas. Nossa, quanta gente. Ó, vocês estão muito quietinhos aí, meninos. Tudo bem escondidinho, fechadinho, não fala nada, não escreve nada. Próxima vez participar mais, hein? É vergonha? Pessoal que está aqui pela primeira vez, pessoal externo, obrigada pela participação. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e voltem num próximo encontro, tá? Muito obrigada. E quem é da disciplina, por favor, fique mais um pouquinho. Sofia falou, eu não sei o que falar. Não tem problema, fique tranquila. Tchau, Inês, até mais. Aprendendo sempre, que bom. A Sofia escreveu, eu estou escutando só. Tudo bem, não tem problema. Isso a gente tem que respeitar. Olha só o Edivaldo, sou da universidade. Cadê você, Edivaldo? Sumiu aqui. Meu chat passou muito rápido. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Eu sempre esqueço de fazer as propagandas. Oh, meu Deus, ainda bem que o Everton coloca aqui. Quem ainda não está no grupo da comunidade Movimentos Docentes lá no Facebook, por favor, entre lá. A gente precisa de número lá para crescer. Olha, Claudete, o FOPA de Santarém, Pará. Ô, Cleodete, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação, viu? Espero que você tenha gostado e volte outro dia, no outro próximo encontro. Tinha alguém aqui que apareceu também, piscou no chat aqui para mim, e agora eu não estou mais encontrando. Mas tudo bem. Gente, muito obrigada, ela escreveu que amou. Fico muito feliz, viu? Então, quem ainda não está na comunidade, participe da comunidade. Os vídeos dos encontros estão sendo colocados no canal do YouTube, do Movimento Docentes, então vocês podem olhar lá. Olha só, um cheiro, pessoal, José Matheus, gostei desse cheiro aqui. Que mais? Então, os vídeos estão no YouTube, participar da comunidade. Ok, então vamos lá. O que eu queria falar para vocês. Não precisa fazer comentário no grupo do Facebook. No início do ano, quem começou a frequentar a disciplina, a gente tinha combinado de comentar os vídeos e os filmes lá. E esses comentários iam contar para a avaliação de vocês. Com a questão do isolamento, da pandemia, e agora que voltou, com todo esse processo, e como a gente quer diminuir a desigualdade, algumas pessoas tinham dificuldades com acesso à internet, a Facebook, eu achei melhor abrir mão dessa parte e deixar apenas para o relato de experiência, de aprendizagem. Então, os comentários sobre os vídeos e os filmes, vocês colocam no relato de aprendizagem semanal. Com relação a esse relato, ele também tem um formato aberto, vocês podem escrever sobre os 2 textos, sobre um texto numa semana, sobre outro texto na outra semana, ou sobre os 2 textos no relato da semana passada e no dessa semana só da Vida Maria, não tem problema. O que é importante é vocês terem um relato de aprendizagem por semana. Agora, eu queria mudar um critério que eu combinei com vocês, que foi o seguinte. Eu combinei que vocês iam entregar todos os relatos no final do semestre. Só que hoje eu recebi um e-mail da coordenação do curso pedindo que os professores avisem, informem aqueles alunos que não estão acompanhando as disciplinas, porque a universidade quer fazer um acompanhamento mais próximo e ver o que está acontecendo e a gente tentar recuperar esses alunos. Então, eu quero pedir o seguinte para vocês, que vocês enviem os relatos que vocês já fizeram. Se já fez 1, se já fez 2 ou se já fez 3, não importa. Enviem para o meu e-mail até sexta-feira. Eu vou colocar aqui meu e-mail para vocês, é o e-mail da Unifesp, porque daí eu sei que concentro tudo lá. Tá? Então, esse daí, marilena.rosalém@unifesp.br. Nós já estamos na 3ª semana, né, da disciplina. Vamos ver aqui. 3ª semana.
Então, pode ser que vocês já estejam fazendo o terceiro relato de aprendizagem, mas se tiver alguém que está atrasado, só fez o primeiro, não tem problema. O importante é que vocês mandem, porque daí quem mandar, eu sei que está acompanhando. E quem não mandar, a gente vai ter que correr atrás dessas pessoas. Deu para entender? Não vai precisar mandar toda semana depois, eu só quero essa primeira vez, que é para eu poder fazer um mapeamento, se tem alguém que não está conseguindo acompanhar. Tudo bem? Deu para entender? Amanda, Amanda e Fabrício, vocês conseguiram montar o grupo do WhatsApp da disciplina? Era isso que eu ia acabar de pedir para falar. A gente criou o grupo do WhatsApp da disciplina, eu vou mandar o link aqui. Se tiver alguém que não é da disciplina, por favor, não entre. Por favor mesmo. Entrem. Que a gente está lá, os monitores estão lá, então a gente tira a dúvida mais fácil de vocês. Tá. Então, por favor, Amanda, coloque nesse grupo essa questão de que para o pessoal enviar até sexta-feira, para daí no começo da próxima semana dar uma resposta para a coordenação, tá? Alguém perguntou assim, mas o que vai valer no final? Isso? Vai valer toda semana tem um relato. Toda semana tem um relato, mas agora o que vocês vão mandar é para eu ter noção se tem alguém que não está acompanhando a disciplina, que não está acessando as aulas, tal, e daí a gente vai correr atrás dessas pessoas, tá bom? Mas o que vai valer mesmo para o cumprido ou não cumprido é lá no final. O que eu falaria no relato da semana passada? Então, vamos ver, Larissa. Semana passada, a gente estava escrito lá, leitura de 2 textos. Você pode comentar um dos textos. Por exemplo, você não conseguiu ler os 2, você leu um. Você comenta um dos textos. Se você lê os 2, você comenta os 2. Então, você tem 2 alternativas para a semana passada. Nessa semana, o que a gente tem? A gente teve na aula de hoje a discussão dos mesmos 2 textos. Então, vamos supor que a Larissa, na semana passada, leu os 2 textos e comentou os 2 textos. Essa semana ela não tem esse texto, mas ela pode comentar alguma coisa que ela aprendeu nessa aula online. E ela também pode comentar o vídeo Vida Maria, que está lá no Facebook. Deu para entender? Então, é só vocês irem acompanhando o cronograma que a gente discutiu, que vocês vão vendo o que está escrito no cronograma, é o que eu posso comentar. Na semana que vem, olha só a semana que vem, nós temos 3 textos. Daí fala assim, relato de aprendizagem. Daí vocês vão falar assim, mas eu preciso falar dos 3 textos? Não. Você pode falar de um, você pode falar de 2, ou pode falar dos 3. Então, vocês têm 3 alternativas. Na semana seguinte, esses mesmos 3 textos vão aparecer de novo na aula online. Só que a aula online desse dia vai ser super legal. Mais legal ainda do que já tem sido. Vão vir 2 professoras da rede, uma da rede municipal de São Paulo, a outra acho que está no SESI. E elas vão falar sobre o texto 2, que é um artigo que elas escreveram junto comigo quando elas eram monitoras da disciplina de didática. Então, elas estavam em formação e tendo uma experiência. Elas vão relatar isso para vocês. Então, se você já comentou o texto na semana do dia 24, nessa semana vocês podem comentar alguma coisa que vocês aprenderam na aula, e além disso, tem o filme Escritores da Liberdade, que faz ponte com os temas que a gente estará discutindo. Deu para entender? Pro, eu tenho uma dúvida. Pode falar. É sobre o vídeo educação que você postou no grupo do Face. Uhum. Eu comentei ele como em forma de relato de aprendizagem. Eu posso usar aquele comentário como Pode. Isso. Quem comentou no grupo do Facebook pode copiar aquele comentário e colocar no relato de aprendizagem, tá? Não tem problema não, como a Sofia está falando. Obrigada, Pro. Imagine. Qual filme que tem na Netflix? Os Escritores da Liberdade tem na Netflix, tem no YouTube, é facinho de encontrar. O Jailson vai colocar mais alguma informação lá para vocês.
Essa semana que nós estamos agora, pode comentar o vídeo Vida Maria. Vida Maria é um filme de curta-metragem que foi premiado, tá? Então, se vocês quiserem, essa semana pode comentar só o vídeo Vida Maria. Se tem alguém que já tinha colocado comentário do Vida Maria lá no Facebook, lá em fevereiro, copia e cola no comentário dessa semana, tá? Ó, o Vitor falou que Vida Maria é muito legal, eu também acho muito legal esse vídeo. Daí a gente discute, pode discutir o Vida Maria na aula que vem, porque vocês ainda estão assistindo, né? Então, na outra aula a gente comenta. Mais alguma dúvida? A Luana Lima está falando que vai inserir o cronograma no grupo do WhatsApp. Obrigada, Luana, acho muito bom. Então, fiquem atentos ao cronograma, tá? O cronograma vai dando as pistas para vocês do que é para colocar no relato de aprendizagem. Uma coisa que o Everton já escreveu, os vídeos das aulas gravadas estão sendo colocados no canal do YouTube, Movimentos Docentes. Mesmo quem está participando aqui, por favor, entra lá, curte, assiste um pedacinho do vídeo, tá? Que tudo isso ajuda o canal a crescer em termos de YouTube, isso é importante, tá? Por favor. Alguma questão, mais alguma dúvida? Professora, pode repetir o nome do canal? Everton, você tem aí o canal fácil? Peraí, deixa eu ver aqui. Eu já pego já. É Movimentos Docentes. Mas eu vou colocar aí o endereço. Eita, o que eu fiz aqui? Fabrício acabou de enviar o link. Ah, que bom. Obrigada, Fabrício. Nada. Qual o link do vídeo? Professor. Ah, não. Eu estava falando... Ah, sim, ele escreveu. Do canal do YouTube. Certo. O Everton já encaminhou e no grupo do Facebook também está sempre lá. Mais alguma questão, gente? Alguém? Qual o link do Vida Maria? Professora, tenho uma dúvida. Só um minutinho, Ana. O Vida Maria, ó, tem o link aqui. Fabrício está muito rápido hoje, que beleza, não dá nem tempo de eu falar. Pode falar, Ana. Que menino prático. Eu olhei aqui no grupo, aí o Jailson colocou o filme Escritores da Liberdade. A gente pode comentar esse filme essa semana? Não, veja só o cronograma. Escritores da Liberdade está no dia 31/8. Tá? Então, se você quiser, você assiste essa semana e deixa para comentar na semana do dia 31/8. Deu para entender? Ah, tudo bem, então. Essa semana, você comenta o da Vida Maria. Tá, tudo bem. Obrigada. Só um minutinho, deixa eu ver uma coisa aqui. Será que eu fiz errado? 21/9. Não, 21/9... A pergunta que a Luana está fazendo procede. Porque é assim, o filme Escritores da Liberdade, ele está linkado com o tema desigualdades sociais, questões étnico-raciais, que vai ser mais para frente, que é o dia 21/9. Mas no cronograma, eu coloquei ele antes. Ele está antes disso. Mas depois eu explico melhor isso, o link que vocês vão fazer. Tudo bem. O nenhum a menos está linkado com o texto que vem para frente. Sabe o que acontece, Luana? Eu fui colocando o filme antes para garantir que o pessoal já tivesse assistido o filme para poder fazer a discussão, só que daí faz uma confusão, né? Jailson, fale. Ô, Pro, talvez seja melhor tirar do Facebook, então, e postar quando estiver mais próximo, para não ter confusão. Não, deixa lá, porque hoje à tarde, no plantão, já teve gente que perguntou. Ah, tá. Porque o pessoal está querendo já ir adiantando. Pode deixar. Vamos colocar, então, a data, deixar destacado a data, porque daí fica mais fácil. Ah, isso, boa ideia. Isso. Seria para o dia 21/9. É assim, ó. Ele está na semana do dia 31. Mas ele pode ser discutido junto com o texto que é do Ser Negro.
São 2. Deixa, só coloque a data, por enquanto, e depois eu faço mais setembro, alguma certo? explicação lá. Eu faço a explicação, porque eu preciso olhar direito. Pessoal, vocês viram que é uma construção, né? Nem tudo está pronto, porque é a primeira vez que a gente está fazendo isso, então a gente vai percebendo as falhas e vai corrigindo. Fora isso, mais alguma questão? Não? Então, gente, obrigada, boa semana para vocês, bom estudo, bom trabalho. Qualquer dúvida, coloquem lá no grupo do WhatsApp para os monitores. Se eles não souberem responder, eles repassam para mim, tá? Ou pode mandar uma mensagem direto para mim também, ok? Boa noite, gente. Obrigada. Até a próxima. Boa noite, obrigada. Boa noite. Ô, Pro, temos que ver o